Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Xadrez Simples. Rapaziada, se vocês caíram de paraquedas e gostam de um xadrez, um conteúdo de xadrez, sejam muito bem-vindos ao meu canal, beleza? Cara, eu não sou um GM da vida, um grande mestre, porém a gente tem aquela noção básica de xadrez, né? Então se vocês curtem aí o conteúdo de xadrez, se inscreve, deixa aquele like, que eu vou estar trazendo aí vídeos diariamente, tá? Das partidas que eu jogo aqui, fechou? Eu não sou um high elo, um rank de 2000, mas tá na faixa aí, ó, 1600, já peguei até 1700 de elo. Então vamos lá, rapaziada, essa aqui foi uma partida que eu joguei e queria mostrar pra vocês. Uma partida, cara, sensacional, acho que foi uma das melhores partidas que eu já joguei de pretas, tá? Eles começam aqui com E4, abertura básica. Eu vou mais para uma abertura da Caro-Kann, aqui C6, com o intuito de jogar D5 depois. Ele faz abertura normal, D4, e aí eu jogo, jogo aí a D5 para romper essa abertura. Ele toma, eu também tomo, ele joga cavalo, e nessa posição aqui eu não posso, jogar cavalo também, porque se eu jogo o cavalo para poder pegar o peão dele, ele tem a vantagem de movimento, então eu não posso pegar esse peão branco dele de cavalo não, senão eu perco a partida. Então desenvolvo o bispo. Eu acho que essa casa aqui que eu coloquei foi uma casa ruim, porque aí eu travo o peão de F6, mas beleza. Na verdade eu travo o bispo, e aí ele segue desenvolvendo com o cavalo, protegendo esse peão aqui central. Cara, aqui eu tenho que colocar a rainha pra jogo, rapaziada. Coloquei a rainha pra jogo já cravando esse cavalo aqui. Ele não pode tirar, senão é cheque. E aí ele segue desenvolvendo aqui. Eu acho que para fazer jogar aqui no bispo, G2, futuramente. Sigo desenvolvendo o cavalo, ameaçando esse peão central aqui. E aí ele coloca o bispo aqui já protegendo o rei. E futuramente me dando uma cravada aqui na rainha. Eu tô ligeiro com isso. E aqui eu faço também aqui o movimento aqui do G6 com o intuito de colocar o bispo na casa 7 e dar mais uma pressão nesse peão central. E aí ele segue desenvolvendo o bispo, agora ameaçando aqui o peão de D5, E agora são dois ataques, não, na verdade são dois ataques contra dois ataques, porque minha rainha aqui também está protegendo, E aí eu coloco o bispo agora colocando mais uma ameaça nesse peão central. E aí ele protege com o bispo, fez certo. Coloco a minha torre aqui, ó, para dar uma cravada nessa rainha, Futuramente, quem sabe aqui, poder dar uma cravada na rainha. Ele faz roque. Aí eu tiro a minha rainha aqui de jogo. Colocando mais uma pressão nesse peão central, porque agora são... Deixa eu ver, cavalo e rainha são... Não, tem 3 ataques aqui nesse peão central. Mas aí ele segue fazendo esse lance aqui. Não sei se esse lance foi bom para ele. Coloco o bispo aqui agora, ameaçando o cavalo, ameaçando tomar o cavalo. E ainda, se ele tirar o cavalo aqui, a rainha tá caindo. Mas eu coloquei o bispo aqui justamente para poder tirar essa pressão aqui do centro, E vai ficar só o bispo e a rainha defendendo esse peão. Ele coloca a rainha aqui, eu faço a troca porque o meu bispo não estava muito em jogo. Ele toma de cavalo e aí não sei se foi uma boa ideia, Tá, e aí a gente segue com... desenvolver o cavalo. Ele desenvolveu o cavalo também. Faço roque, não vejo nenhuma ameaça por enquanto, então faço roque. Ele segue desenvolvendo os peões, Dando mais uma força aqui central aqui nesse peão. Cara, e aí eu preciso... Deixa eu ver qual lance que eu fiz, mano. Foi um lance tão perfeito. Isso, foi esse aqui. Meu intuito, rapaziada, foi ter colocado o cavalo aqui nessa casa, porque além de estar ameaçando a rainha, eu queria que ele tomasse de bispo, Eu queria que ele tomasse de bispo para eu colocar esse peão aqui, ó, nessa casa aqui, entendeu? Colocar esse peão nessa casa e livrar a torre desse peão meu aqui, ó, para dar uma cravada na rainha. Ele toma de bispo, ele aceita a troca, e aí ele avança aqui o cavalo. Mas aí, lógico, eu não posso simplesmente tirar o cavalo daqui porque a minha rainha tá caindo, dessa cravada aqui. Aqui eu faço um lance ruim,
Foi um lance ruim, mas também não tinha outro lance para poder defender esse peão, né? Não tinha outro lance para poder defender esse peão. Coloca minha rainha aqui na casa de C6. E aí ele coloca a rainha aqui na casa de C2, ameaçando tomar esse peão meu aqui. Deixa eu ver se eu não vi. Ah, não. E aí eu tive que tirar o cavalo. Porque se eu não tiro o cavalo e protejo o peão, meu cavalo tá caindo, né? Então, tiro o cavalo, mas ele ganha o peão central, né, rapaziada? Mas aí eu não fiquei pra trás, tropa. Poderia muito bem aqui, agora que eu vi, ó. Poderia ter pegado a rainha aqui, ó, o peão de C3, olha, não vi, cara, o peão de C3, não vi, mas beleza. Aí eu acho que eu ameaço a rainha aqui agora, ó. Ameaço a rainha. Isso mesmo? Foi, ameaça a rainha. E aí o meu intuito é o quê? Avançar esses peões. Tá vendo que esse cavalo aqui tá aqui nessa casa? E o meu intuito é avançar os peões. Ele tirar a rainha, eu ameaço o cavalo. Acho que essa... aqui eu também não prestei muita atenção, que agora é a minha rainha e minha torre tá caindo. Mas, rapaziada, foi nesse momento aqui, ó. Foi nesse momento aqui que foi a virada de chave. Nesse momento aqui eu calculei muito. Porque se eu coloco a minha rainha pra casa de B6, cadê? O D6, nessas casas escuras, cara, eu não ia ter um ataque fulminante, rapaziada. Porque o meu intuito era ter colocado a rainha aqui, ó, na casa clara. Porque quando eu colocasse a rainha na casa clara, eu abriria esse peão de F5 ameaçando o bispo, entendeu? E assim, vocês vão ver mais pra frente, cara, que lance lindo, se liga. Ameaço tomar o cavalo, tomar o cavalo não, porque o peão aqui tá protegendo, ele toma a torre, e aí eu tomo de torre, não tomo de rainha, porque eu sigo com o plano ainda, rapaziada. Ele coloca a torre aqui, ameaçando esse peão, mas aí, esse peão aqui pra mim não é tão necessariamente assim importante, rapaziada, porque se ele avançar com o peão para casa de D6, eu simplesmente tomo de peão. Então o meu plano é colocar o bispo aqui, ó, na casa de H6, porque quando eu colocar esse peão de F4 aqui e ele tomar de bispo ou de peão, e eu tomar também de peão, o meu bispo vai estar protegendo. Então vamos lá. Coloco o bispo aqui protegendo esse peão, né? Na verdade, que se eu não coloco esse bispo que ele tomaria, protejo o peão. Ele avança aqui com outro peão. Acho que aqui foi o erro fatal dele, não ter preocupado com o ataque fulminante que estava fazendo o rei dele. Ele desce aqui com o peão e aqui já era, rapaziada. Aqui foi tudo calculado. Quando eu jogo o peão de F4 ameaçando o bispo, eu já abro a casa para a rainha na casa de H3. Olha que maravilha. Ameacei o bispo, ele tira o bispo de jogo e aí, meu amigo, foi fatal, né? Eu não poderia simplesmente perder esse cavalo, porque esse cavalo foi a cereja do bolo. Dei cheque, né? Ameaçando um bispo? Não, claro que não. Ameaçando checkmate. A única casa disponível é a casa de H1. E aí, meu parceiro? Toma. Ah, pai. Receba. D3. Checkmate, né, rapaziada? Ele poderia desistir ou aceitar o checkmate. Ele ainda tenta uma torre aqui, né? Na casa de D3. Pra ver se eu ia cometer algum erro, mas aí, rainha na casa de H2, checkmate. Foi isso, rapaziada. Esse foi a partida aí de rank 1600 versus 1600. Se vocês gostaram, mano, deixa aquele like, se inscreve, vai ajudar demais aí no conteúdo. E se puder, eu vou estar trazendo todo dia conteúdo novo pra vocês aqui das partidas que eu jogo aqui. Fechou? No checkmate, tá? É o nome do aplicativo aqui de xadrez. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Valeu e fui.